E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Como é que vocês estão? Espero que bem. Desejo cada dia melhor para vocês. Um ótimo final de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Galera, hoje eu vou falar de um ponto que eu sinceramente não gosto. Não gosto porque simplesmente fico decepcionado com esse tema específico que eu vou tratar hoje. Esse daqui é o Ricardo Marcílio, professor Ricardo Marcílio. Acho que muitos de vocês conhecem, outros acredito que não. É um cara neutro na geopolítica, não política. Mas essa semana eu estava assistindo os vídeos dele e ele trouxe algo muito importante para a gente. Galera, 60 anos de política e é a primeira vez e última que eu vou trazer isso aqui, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos esse ano, acredito eu. Talvez eu traga os debates também, se for necessário, da minha opinião, né? Sobre os fatos. Falando o que eu acho, porque eu acho que é importante, porque como é ano de eleição, fazer ver se eu consigo fazer um compilado, né? Vamos ver se eu consigo. Mas o foco aqui é que o nosso país está brigando entre direita e esquerda e, querendo ou não, essa briga aí está prejudicando o povo, galera, de verdade mesmo. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar, talvez esse vídeo não tenha relevância, mas uma coisa que eu não sei se acompanha geopolítica, se não acompanha, se gosta, se não gosta. Eu gosto e acompanho todo dia, galera. E o que aconteceu na Venezuela tem o problema do que aconteceu na Venezuela, né? Querendo ou não, tá basicamente no nosso território já também. E se os Estados Unidos resolver um dia invadir o Brasil, não há muito o que fazer não, galera. Mas a gente vai virar uma Ucrânia 2 aí. E o Brasil já passou da hora de correr atrás da bomba nuclear. Isso aí é o fato. Não para atacar ninguém, não para oprimir ninguém, mas para se defender. Mas vamos ver um pouquinho do que ele fala aqui. Não vou pegar o vídeo inteiro, que acho que tem 16 minutos. Mas vamos pegar uma parte. Começar a dar mais pra frente. Considerados como grupos terroristas. Segue o cara lá, por gentileza, e vamos pra cima. 300 km por hora. Deixa eu só ver um negócio aqui. Estados Unidos da América, né? Isso mesmo. E se os Estados Unidos julgam dessa maneira, segundo os princípios do governo Trump, não precisaria pedir autorização da comunidade internacional e nem autorização do México para praticações. O Trump falou, isso faz 3, 4 dias, que ele estava considerando fazer ações militares terrestres do México, já que a Claudia Sheinbaum é uma excelente líder, mas que ela não controla mais o seu país, já que existe uma atuação muito forte dos cartéis, que hoje formam um estado paralelo. Ou seja, o Trump considera assim, e convenhamos que depois do que ele fez na Venezuela de captura do Nicolás Maduro, os países estão em estado de atenção. Para vocês terem uma noção, a gente tem a Europa militarizando a Groenlândia, a própria Suécia, cara, a vice-primeira-ministra, que também é a ministra das energias, né, e dos recursos, colocou que a Suécia tem que se militarizar, porque ali a Suécia, né, tá relativamente próxima ali da região do Ártico, que é uma região que os americanos consideram como super estratégico, e a Suécia tem muitos recursos naturais. Já que não há mais confiança da OTAN, a gente teve informações, por exemplo, que políticos na França já estão protocolando um projeto de lei para que a França saia da OTAN. Nem acho que vai para frente, mas olha como é sintomático da mudança geopolítica que vem acontecendo com as ameaças do governo Trump. E aí, a ligação aconteceu entre os dois líderes e, segundo a Claudia Sheinbaum, foi uma excelente ligação. E ela falou que ele não planeja fazer uma ação militar no México, que não existe essa possibilidade, e que ela já conseguiu reduzir o tráfico de fentanil em 50%, alegando que está colaborando com a queda, né, desse opioide, e mesmo assim mantendo a soberania. Até deu uma certa cutucada no governo americano, alegando que a colaboração e a cooperação em um contexto de respeito mútuo traz muitos resultados para os dois lados. Só que daí foi perguntado sobre a questão de Cuba. Por quê? Porque o México
é um dos grandes exportadores de petróleo para Cuba. Eu gravei um vídeo para vocês ontem completinho, assistam, acho que tá bem legal, tá? Mostrando como o governo americano considera que a questão de Cuba é uma questão que tem que ter uma intervenção. Só que eles alegam que não vai ser necessária uma intervenção militar, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela, pelo menos não em curto prazo, já que a Venezuela correspondia a cerca de 30% de todo o petróleo que ia para Cuba. México também tem uma porcentagem importante e Cuba já vem atravessando uma crise energética nos últimos anos. Sem acesso aos recursos e ao petróleo da Venezuela, a crise econômica se agrava, a troca de governo vai acontecer. Se o México reduzir ainda mais as exportações para Cuba, aí complica ainda mais a situação do país. Galera, seja direita, seja esquerda, primeiro a gente tem que pensar em pessoas competentes. A gente está num momento difícil, o Brasil tá difícil para quase todo mundo, acredito eu. Eu digo em questão do tanto de imposto que a gente paga e esse dinheiro basicamente, se for ver, não volta da forma que deveria voltar, né, galera? Não tenho nada contra os Estados Unidos em específico, os americanos, porém o Trump tá insustentável, né, cara? O cara tá metendo louco no mundo inteiro e infelizmente está destruindo tudo que todos os presidentes dos Estados Unidos fez até hoje, basicamente. Usando cada brecha que ele pode, inclusive dentro do próprio país. Se vocês procurar no canal dele mesmo, aí vocês vão ver que ele hoje é sábado, o que ele fez sexta-feira com o próprio povo, querendo mandar arrebentar os manifestantes, todos por conta de um gato pingado. E eu acho que toda manifestação saudável é bem-vinda, todo mundo tem direito de manifestar, de reclamar, e tá totalmente certo fazer isso, deve ser feito dessa forma. Mas infelizmente o cara tá oprimindo o povo americano, e esse cara... Bom, vamos continuar. E galera, tem que escolher um cara competente. Com todo respeito aí, tem que escolher um cara competente. Eu não digo de partido, não estou falando de partido, estou falando de pessoas. Exemplo, o Enéas. Aí o Enéas é um cara mais ou menos que tinha tudo para talvez melhorar o Brasil, inclusive estava décadas à frente, né? Com o seu raciocínio, com o seu pensamento. Coisas que ele falava antes está acontecendo hoje. E eu só estou dando um exemplo simbólico, né? Mas tem muito cara inteligente no Brasil aí que poderia estar... Esse negócio de fundo eleitoral aí também é outro troço que eu não curto. Acho que em 2022, o único cara que não usou fundo eleitoral foi o Dávila. Mas enfim, galera, se a gente continuar dessa forma, a gente está ferrado. Mas vamos continuar aqui. O foco é o armamento, né? A gente se proteger de outros países. O Brasil, eu acho que ele vai trazer o dado aí. Então vocês vão, que é melhor, com mais veracidade, né? Que vai ser obrigado a trocar de governo, essa avaliação do governo Trump. A Claudia Sheinbaum falou que não foi conversado nada sobre Cuba, mas como ela mantém relações tanto com os Estados Unidos como com o México, ela pode ser uma interlocutora da discussão. Só que eu acho que não é isso que os Estados Unidos realmente querem, porque isso foi confrontado com o México e também foi confrontado com os Estados Unidos. E aí nós tivemos o Chris Wright, que é o secretário de Energia dos Estados Unidos, alegando que o Trump, sim, tem toda a autoridade para fazer isso, ou seja, obrigar o México a não exportar mais petróleo para Cuba. E, galera, convenhamos que o Trump, ele meio que exerce esse tipo de forma de coerção política. Por exemplo, quando a Índia negocia petróleo com a Rússia, os Estados Unidos vão lá e tarifam a Índia. E convenhamos que a Índia é muito mais relevante, por exemplo, né, economicamente, tem um peso muito maior estrategicamente do que o México. Então, o governo americano vem colocando a possibilidade, e segundo o próprio secretário dos Estados Unidos, de colocar sanções, tarifas, caso o México continue negociando com Cuba, como forma de trocar o regime cubano. Vocês percebem como ou táticas, até mesmo de invasão, como no caso da Venezuela, ou coerção, ou pressão política, como foi no caso do Canal do Panamá,
vem trazendo resultados para o governo Trump. Querendo ou não, pelo menos em curto prazo, é verdade. Eu até acho que em médio e longo prazo, isso quebra pontes que podem ser estratégicas, que fizeram com que os americanos se tornassem a maior potência geopolítica internacional. Os Estados Unidos têm tanto poder assim hoje, porque no passado foram responsáveis pelo GATT e depois pela transformação em OMC, pelo Banco Mundial, pelo FMI, foram responsáveis pela OTAN, e quebrar todas essas pontes pode ser um problema. Mas em curto prazo, vem conseguindo seus objetivos. O que o Trump está fazendo é forçando os países a fazer o que ele quer e colocando, de certa forma, o mundo na mão da China, que já é uma potência mundial. Mas, sinceramente, eu não sei se ele está do lado do Putin, eles têm um acordo, porque só pode, cara. O que o cara está fazendo é irracional com um cara da inteligência que o cara é. Porque o Trump não é burro. A avaliação do governo brasileiro, vendo as demonstrações que os americanos estão dando e também o seu documento de estratégia nacional, é que o Brasil não está seguro. Tanto que o nosso Poder Executivo já está repensando a doutrina de defesa nacional e até pensando em mudar o orçamento, porque se a gente analisar, vamos ver exatamente, os Estados Unidos, historicamente, por mais que hoje Gustavo Petro e Trump não se dêem bem, mantém relações muito próximas militares com a Colômbia, inclusive com a presença de bases militares. Isso desde a época da Guerra Fria, a época alegando que estava combatendo a atuação não só dos cartéis, mas das guerrilhas, da LN, do M19, das Farc, enfim, de grupos guerrilheiros locais. Muito possivelmente, esse acordo com a Venezuela pode vir também com a instalação de bases militares, de parcerias econômicas militares, é o que o governo Trump está demonstrando colocar. A gente já está falando, inclusive ano passado, rolou uma proposta, também com pressão dos Estados Unidos, que sob a alegação de combate ao narcotráfico, o Equador poderia ter instalação de bases militares americanas no seu território. Isso não foi para frente, porque o Daniel Noboa fez um referendo e a população rejeitou, mas percebam como existe uma espécie de, vamos colocar um arco, que se forma no entorno da floresta amazônica, uma região que tem muitos recursos minerais, sejam combustíveis fósseis, sejam minerais metálicos, que existem minerais estratégicos para o futuro do governo americano, que existe grande reserva de água, que existe um território estratégico, inclusive, do ponto de vista de potencial, por exemplo, de biotecnologia, potencial genético para medicamento, fármacos, para cosméticos. Ou seja, os Estados Unidos não está dando ponto sem nó, é uma região super estratégica e que, claro, pode ameaçar a soberania do Brasil. Outro ponto importante, se pela região norte os Estados Unidos já vêm fechando alianças militares, do ponto de vista... E aí, galera, tem uma coisa importante, para falar sobre, você tá falando de bomba nuclear, seu maluco, e o tratado, foda-se o tratado. Sai do tratado, cara. É o que o Brasil tem que fazer hoje. Hoje quem manda no mundo é quem tem a bomba nuclear. Se você tem dúvida, pesquisa aí. Eu posso citar um por um, mas hoje quem tem o poder é infelizmente, quem tem a bomba nuclear. Quem que vai bater de frente com os caras? Se os caras invadirem você e estiver perdendo a guerra, o que eles vão fazer? Então, apertar um botãozinho e já era, filho. E daí o Brasil vai ficar na mão desses caras? Não tem como, cara. Eu sei, pode parecer maluco pensar dessa forma, mas vocês têm que saber. Ou a gente vai virar americano, todo mundo, é isso que vocês querem? Ou chinês? Ou russo? Porque quem tá mandando hoje é a lei do mais forte. Daqui a pouco eu quero dados, vamos lá. No Cone Sul também. O Paraguai, bem no finalzinho do ano passado, fechou um acordo estratégico com os Estados Unidos, mais uma vez utilizando a questão do combate ao narcotráfico, e entendo, não acho que o narcotráfico não seja um problema, acho que é. A questão é como remediar esse problema. O Paraguai não necessariamente vai colocar bases militares americanas, mas já alegou que vai servir para um ponto de inteligência, vai fazer operações comuns. Os Estados Unidos colocou que o Paraguai pode ser um grande líder da representatividade dos Estados Unidos na América Latina. A gente tem a proposta, por exemplo, do Milei também, de colocar bases militares
também ao sul do território. Quando a gente fala, por exemplo, do Comando Sul dos Estados Unidos fazendo constantes visitas à região da Patagônia, não é para conhecer, né, a Terra de Fogo ali da Argentina, e sim para conseguir instalar suas bases militares. Vocês percebem o cerco que vem se formando militar em relação ao Brasil? Essa avaliação do governo brasileiro, que o Brasil corre sim risco. Professor, mas o que o Brasil teria a oferecer? Água, a Amazônia é um grande potencial de água. Minerais, terras raras, a gente sabe que hoje é uma grande preocupação dos Estados Unidos. E o Brasil é a segunda maior reserva do planeta. A primeira é a China, que controla quase 90% do processamento. O Brasil tem muita energia e o Brasil tem muita água para a instalação de data centers, que são vitais para o funcionamento do próprio organismo dos Estados Unidos, de conseguir consolidar o seu poder digital, a sua influência, o seu soft power, é fato, né? E o Brasil, ele tem, além dos minerais estratégicos, das terras raras, tem alguns pontos que podem chamar a atenção dos Estados Unidos em relação ao seu passado histórico. Vai lembrar, galera, por exemplo, que os Estados Unidos, até no ano passado, mandou uma comitiva tanto para o aeroporto em Noronha como para a base de Natal, alegando que... Na verdade, os Estados Unidos... Eu nem quero falar da história dos Estados Unidos aqui, porque eles conquistaram as coisas deles, tá tudo bem, aconteceu. Mas o que vem acontecendo é um autoritarismo em cima dos países. E ninguém faz nada. E quem que vai fazer alguma coisa? Os caras são foda. Os caras têm medo dos caras. E é normal também. Mas esse cerco vai se fechar, galera. Se eles continuarem desse jeito, vai dar ruim. Existe um certo direito histórico sobre aqueles territórios, visto que grande parte das trocas militares, dos investimentos, tanto para a construção dessa base, quanto também para comércio, para intercâmbio de equipamentos, foi feito com os Estados Unidos. Será que o Brasil ele pode sofrer com o que o Panamá sofreu também? Os Estados Unidos, por exemplo, alegou que tinha direito sobre o Canal do Panamá, já que os americanos auxiliaram na construção no comecinho do século XX. Quando os Estados Unidos invadem a Venezuela, o discurso é: a gente tem que retomar o nosso petróleo, porque o petróleo era nosso antes do Hugo Chávez ascender o poder e nacionalizar as reservas. Por que não pode fazer isso, por exemplo, em relação a essas duas bases? Até na Groenlândia. A Groenlândia, os americanos também vêm colocando que quem defendeu a Groenlândia na Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos, e que depois a Dinamarca quis se apropriar daquela ilha, daquele território, mas que está muito mais próximo do território americano, ou seja, alega uma questão de segurança nacional. O Brasil, sendo tão estratégico, e mais uma vez coloco para vocês, hein? O Brasil não faz parte do Roden Belt, mas é um país que recebe enormes investimentos dos chineses. Os caras estão fazendo uma via bioceânica, que vai beneficiar demais o acesso do Brasil à China para comercializar soja e a outros países, claro, da Ásia. A China, por exemplo, hoje é a nossa maior parceira comercial. O Brasil faz parte dos BRICS. Até pouco tempo atrás falava sobre moeda comum dos BRICS e ainda fala sobre a utilização de moedas locais em detrimento do dólar para essas transações econômicas internacionais. Será que isso não desperta o interesse dos Estados Unidos, alegando uma questão de segurança nacional? Alegando uma... Galera, além disso ter despertado todos o interesse, e ainda despertou a raiva do Trump, porque o Lula boca aberta, né, cara? E só pra vocês saberem, eu também não gosto do Bolsonaro, não. Eu respeito a opinião de vocês, eu acho que a gente precisa de novas figurinhas, de colocar novas pessoas, o negócio tá feio. As pessoas que estão entrando não são competentes, infelizmente. E se vocês quiserem ver, a gente pode falar de... Daí a gente pode entrar para a economia do país tá boa? Teve boa nos últimos anos? Nos últimos 12 anos? Falando boa, da forma que deveria estar, pelo tanto que a gente produz, pelo tanto que você produz, pelo tanto que a tua família produz, pelo tanto que você vê os seus amigos, colegas produzindo, entendeu? Questão, por exemplo, de ser estratégico, ter domínio sobre o território brasileiro? Cara, pode ser que sim. Pelo menos uma pressão pode rolar. Já falei para vocês que membro da BIM, na inteligência brasileira, identificaram que existe sim a possibilidade de tentativa de interferência nas eleições do Brasil. E tanto faz se é direita ou esquerda, hein? Se é Lula, se é Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, né? O que interessa é se vai se manter alinhado com os Estados Unidos ou não. Professor, e o Brasil hoje tem capacidade de defesa? Vamos apresentar... Aí, vamos ver os dados, porque dados falam muito mais do que 1000 palavras, né, galera? Os números aqui, o Brasil ele tem alguns dados. Por exemplo,
Hoje, os Estados Unidos representam 37% dos gastos militares do mundo. O Brasil representa 0,7%. E se a gente for pegar esses 37%, aumentou para quase 1 trilhão esse ano, e para o ano que vem há uma proposta de aumentar em mais 40%, chegando a 1,4 trilhão de dólares. Os americanos só expandem os seus gastos militares. A Europa, grande parte dos países, se comprometeu a também gastar 5% do PIB em defesa até 2035. A China se militarizando, a Rússia então em meia guerra, né? Nem se fala, claro. O Brasil hoje apresenta dados bem modestos. O Brasil, por exemplo, hoje, ele é o 21º em orçamento militar do mundo. O Brasil gasta mais ou menos ali, tá? 21 bilhões de dólares, o que equivale a 1% do PIB. Os países europeus estão querendo gastar 5% do PIB. O Brasil, percentualmente falando, teve uma queda de 14% dos gastos militares, de 2015 para 2024 nos últimos 10 anos. O Brasil é muito negligente com a questão da defesa. Daí sabe o que é interessante, cara, nisso tudo? É porque depois eles vão querer colocar vão querer colocar você, seu filho, seu neto, pra guerrear. O quê? Com bombinha? Tipo, não investe em tecnologia, não investe no militarismo. Cara, esse país é uma piada, velho. Desculpa, esses políticos que tá aí. Nossa, galera, eu tento me conter porque eu fico com raiva dessa coisa aí. Isso eu fico. Porque não é. Vocês não pegam pouco imposto do povo, vocês pegam muito imposto do povo. Vocês pegam muito dinheiro do povo. Pra não estar reinvestindo em coisa que deveria ser reinvestida, que poderia estar melhorando o país. Ou protegendo o país. Eu cito pra você. Porque tem alguns querem entregar o país, né? Tem muito bonitão aí que tá querendo entregar o país para terceiros e quartos. Porque nem entende de geopolítica, a grande maioria. Daí, não, entrega para os Estados Unidos. Caras. Ai, meu Deus, cara. Vocês são complicados. Vocês têm que ir pra rua, galera. Vocês têm que ir pra rua de novo. É muito melhor do que entregar o país de vocês na mão de terceiros ou quartos. O caso da Avibras, porque para mim, assim, é o cúmulo do quanto o Brasil não pensa de maneira estratégica. Uma empresa privada, mas que era super importante para algumas defesas. Importantes, tá? Para o território nacional. Tecnologia militar de ponta do território brasileiro tá praticamente declarando falência, cara. Não funciona há um bom tempo, depois de greve de funcionários, falta de pagamentos, e o Estado brasileiro não conseguiu fazer um subsídio, nacionalizar a indústria. E aqui, galera, de novo, tá? Não é professor, sou liberal, sou socialista, sou comunista, sou sei lá o que você é, né? Cara, pô, existem alguns setores que são estratégicos. Não dá para você terceirizar a produção militar. Você tem que pensar em questão de segurança nacional. Eu acho que hoje o mundo, com a falência dessas organizações multilaterais, até a OTAN, né, tá sendo questionada, mas a ONU, a OMC, essas organizações que perdem credibilidade. É o que eu falo, galera, tem coisa que não tem o que fazer, cara. Como que você não vai armar teu país? Como você não vai proteger teu país? O mundo está sendo tomado à força, galera, esses últimos tempos. Acho que esses últimos 2 anos, basicamente. É a lei do mais forte. Não tem o que fazer. Daí o nosso país fica querendo. Os caras ficam só roubando a gente. Vou ter que usar o termo certo. Eu não queria usar esse termo, mas eu vou ser obrigado a usar esse termo. A nossa lei infelizmente está complexa ao ponto de muitos não acreditar nela. O que é um país sem lei? Tem lei, óbvio que tem lei, mas o que é um país com a lei complexa e difícil? Fica complicado. O povo está cada dia mais desanimado no Brasil. É triste falar, mas é verdade. Cada vez mais a lei do mais forte está falando mais alto. O Brasil vai reduzir percentualmente os seus gastos? Gastar uma menor porcentagem do PIB? Deixar uma empresa estratégica como a Avibras ser sucateada? Porque não existe uma capacidade do Brasil de estatizar a parte da empresa? De pensar de maneira estratégica? O Trump está fazendo isso.
O Trump está colocando ali, olha, as empresas militares que não entregarem no prazo, que não cumprirem as suas premissas frente ao Estado americano, vão ser proibidas de pagar altos salários para os funcionários, vão ser proibidos de pagar lucros e dividendos, porque tem que pensar na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Aparentemente, membros do governo brasileiro estão acordando para esse fato que o Brasil precisa se militarizar, ainda mais um país tão estratégico do ponto de vista comercial, do ponto de vista de recursos naturais e que mantém na China o seu... Não é membros, cara. Tipo, quando ele tá falando membros, eu sei de quem tá falando, não vou citar nomes também. Não vou ficar fazendo política aqui, ajudando o político a se eleger ou algo assim. O intuito não é esse. O foco desse vídeo é o seguinte: seja direita, seja esquerda, seja centro, não me interessa. Tem que ter os caras bons que saiba brigar pelo nosso país da forma que deve ser feito. Tipo, isso aí é segurança nacional. Isso é prioridade. Saúde é prioridade, educação é prioridade, segurança é prioridade. Mas nesse país aqui, quem mais ganha é político, né? E não é pouco, não. Principal parceiro comercial, coisa que desagrada demais o governo americano. E aí, pessoal, você vê com bons olhos isso? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e... Galera, segue ele aí, segue o canal do cara, é bom, é informativo. Ricardo, acho que você nunca vai ver esse vídeo, mas parabéns pelo trabalho. Tá sempre trazendo notícia boa pra gente aí. Me ajuda bastante a estudar. E galera, sinceramente, esse ano é um ano importante, galera. Tenta votar da melhor forma possível. Não tô falando sobre direita, sobre esquerda, tô cagando pra isso. Tipo, o foco aqui é votar no cara, no candidato mais competente, menos ladrão, né? Não gosto, como eu disse, não gosto de usar esse termo, mas quando colocam a mão no que é do povo, de certa forma tá roubando o povo. Tem que mudar essas figurinhas tudo aí, galera. Mesmo que saia do direito ou esquerda, a gente tem que ir para esse negócio da competência. Eu também não estou falando de centro, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer não é isso, não. Eu estou querendo dizer que a gente tem que votar em pessoas competentes. Eu sei, tem ideologias, eu tenho as minhas pautas preferidas, mas do jeito que tá a coisa, que a galera não tá sabendo governar, que é a parte mais importante, que é a economia, daí fica difícil. Mas galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não vou ficar trazendo esse tipo de coisa. Como eu disse pra vocês, acho que é a próxima vez que eu vou falar, porque eu pretendo falar sobre política nas eleições, né, que nos debates lá, que é para poder comentar o debate dos caras, de dizer o que eu acho, né? Vai ser legal, porque o último foi pai, hein? O último foi uma piada, mas enfim, de quase todos os partidos, plano de governo, teve bem pouco plano de governo. Agora briga, ataque, um mostrando o erro do outro que não estava errado, os dois estavam certos. Isso que é o mais interessante. Um apontando o erro do outro e a galera brigando pelos caras. Mas enfim, galera. Sei que eu vou tomar pedrada, ou não, né? Mas eu tenho quase certeza que sim, mas faz parte da vida. Ninguém é obrigado a concordar comigo, tá tudo certo. Mas isso daí é um ponto positivo para todo mundo, galera. A gente tem que procurar lutar por competência. Competência que eu falo é em todos os sentidos: econômico, a vida social. Eu nem vou entrar para outros âmbitos, tá, galera? Mas é isso aí. Um abração, ficar com Deus. Tchau, tchau.